Bom dia, meus amigos. Hoje eu quero muito que vocês ouçam essa mensagem com o coração. Me deem essa oportunidade. Sabe por quê? É uma mensagem muito importante para mim. É uma homenagem tão especial, porque foi uma situação tão triste que nós passamos e depois Deus colocou um anjo na nossa vida. E anjos existem. Eu já fiz uma mensagem assim para vocês, né? Então hoje eu não vou postar hoje, porque hoje eu tenho que postar outras coisas profissionais, enfim, né? Para não misturar, porque senão dá uma confusão, as pessoas elas se perdem um pouco. Então, para não se perderem, eu vou postar talvez mais pro meio da semana, mas eu queria muito que vocês ouvissem com o coração, muito. Eu queria hoje, 31 de janeiro de 2022, é uma vida que se passou. Porque em 1997, olha quanto tempo, você vai dizer, não era nem nascido, meu Deus do céu. Não fala isso, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu estava começando numa escola particular. Então, nós estávamos num período de planejamento. Só que, no início de janeiro, nós tínhamos perdido um gato, que é o Otávio Augusto, lindo, lindo, que veio numa cestinha de filó cor-de-rosa, no ano que nós saímos da nossa escola do coração, porque nós tivemos que sair, porque houve uma reorganização. E aí, aquele ano foi lindo, foi maravilhoso. E aí, o ano seguinte foi um ano de muitas mudanças, que foi 1996. Nós fomos para outra escola, tudo parece que virou de cabeça para baixo. E o Otávio Augusto foi um grande companheiro, o nosso grande companheiro. Ele estava em todas as fotos, ele estava em todas as filmagens, ele estava sempre junto com a minha mãe, né? Nós sempre tivemos esse contato muito com os bichinhos. Mas ele ficou adulto e crescer é muito difícil, né? Ai, crescer é difícil para nós, é difícil para os bichinhos. É tão bom ser criança, né? A gente não tem muitas preocupações e para os animais, então, eles são inocentes, eles brincam, eles não têm determinadas necessidades. E aí, a gente teve que operar o Otávio Augusto. No dia 7 ou no dia 8 de janeiro, foi uma coisa assim. E ele foi ser castrado. E a gente com o coração na mão, porque ele é lindo, né? E ele não sobreviveu. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer da fisionomia do meu pai, meia-noite, porque até então o médico dizia assim para nós, não, ele não voltou da anestesia, ainda não voltou da anestesia, e a gente naquele desespero, né? E aí quando meia-noite meu pai ligou novamente para a clínica, ele falou, ah, meu Deus, não acredito. Esse, ai, meu Deus, não acredito, ficou na minha cabeça por todos esses anos e vai ficar sempre, porque não precisou mais nada, né? E não preciso dizer a vocês que foi um filho que se perdeu. Porque ele era muito carinhoso, ele era muito lindo, mas não era lindo só por dentro, era lindo, não era lindo só por fora, ele era lindo por tudo, né? Companheiro, enfim. Voltando lá no dia 31 de janeiro, né, de 1997. Eu comecei a trabalhar num colégio particular, trabalhava já no estado, e nós estávamos num período de planejamento nessa data. E eu cheia de livros, né, carregando um monte de livro, e aí eu vinha voltando para casa. E na volta para casa, eu pegava uma rua que tinha umas calçadas muito estreitinhas. E de repente eu ouvi um miado de um gato. Eu falei, ah, não, de jeito nenhum. Já sofri tudo, não quero sofrer mais, não quero nada. É aquele sentimento que a gente sempre tem quando a gente perde um amigo, uma pessoa muito querida. Fala, não quero sofrer mais. Chega, né? Não amo mais, não vou amar ninguém nunca mais na minha vida. Isso não é verdade, né? Quem é capaz de amar uma vez é capaz de amar diversas vezes. Bom, aí eu atravessei a rua porque eu tinha certeza absoluta que o tal do gato estava onde? Do outro lado, onde tinha mato, um monte de coisa. Falei, não, vou atravessar a rua, porque aí o que acontece? Eu não vou nem ver, eu não quero ver, não posso fazer nada. E eu com aquele monte de livro e tudo mais. E o que ele faz? Ele sai do... Atravessei a rua, né? Ele estava do lado que eu atravessei, ele passa na minha frente assim, uma coisinha desse tamanho, feinho, coitadinho, judiado, né? Porque estava abandonado. As mãozinhas tudo cheio de terra. E aí eu olhei para aquele elemento, que era um elemento, né? Um ser. E eu falei, o que eu faço? Se eu deixar esse bichinho aqui, ele vai ser atropelado, porque essa calçada é muito estreita, não vai ter jeito. Ele vai ser atropelado e acabou. Peguei, botei aquela coisa em cima dos livros que eu vinha carregando, e aí vim para casa.
E aí cheguei em casa com aquela cara de sabão que a gente faz, né, quando a gente, né, precisa de alguma coisa. Meus pais estavam em cima do telhado colocando piche, porque era lógico, sempre uma época de chuva, na época não tinha telha, não era aquela telha nova, né? Então tinha que colocar piche no telhado, os dois em cima do telhado. E eu chegando com aquele monte de livro, mãe, olha só o que eu trouxe, sabe? Com aquela cara assim de quem, o que eu vou fazer se ela falar, joga essa coisa pra fora. Bom, ela olhou para aquele elemento tão feinho, tão desnutrido, tão cheio de terra nas unhinhas, tão abandonado, e pensou assim: eu tinha um companheiro, um gato lindo, e olha o que ela me traz. Mas acontece que ele precisava tanto da gente. Então ela passou a esquentar paninho para ele sentir o calor da mãe, ela passou a dar mamadeira na boca dele, e a possibilidade dele sobreviver era mínima. Mínima. E demos o nome a ele de querubim, de anjo. Mal sabíamos nós que nós achávamos que estávamos cuidando dele, mas na realidade a missão dele era cuidar de nós, principalmente da minha mãe. Olha que coisa incrível, a gente sempre acha que está cuidando das pessoas, quando na realidade as pessoas é que estão cuidando de nós. Aí ele, graças a Deus, sobreviveu, que a gente achou que ele não ia nem sobreviver de tão fraquinho, e ele mamava na própria mãozinha, porque ele era muito independente, ele aprendeu a ser independente, porque afinal de contas ele ficou sozinho, muito tempo abandonado, e ele aprendeu a ter essa independência. E se tornou o grande companheiro da minha mãe, o nosso grande companheiro, o queruba, querubim querido, nosso anjo. Ao cuidar dele, que precisava tanto, que estava à beira da morte, não é que a minha mãe se esqueceu do Otávio Augusto, mas ela teve um significado para a vida, porque ela tinha perdido o significado da vida quando houve a morte do Otávio Augusto, que era como se fosse um filho. E Deus colocou o querubim no meu caminho para que eu trouxesse ele para casa, para que eu achasse que estava ajudando, quando na realidade ele ajudaria a minha mãe a voltar a viver. Porque eu estava também, mas eu tô sempre trabalhando muito. E quando acontecem essas grandes perdas, parece que eu tô sempre mudando de serviço, é uma coisa muito louca. Então, assim, eu estava começando na escola particular, eu precisava me dedicar muito. Eu adquiri uma gastrite tremenda, porque o nervoso era assim, você tinha que dar conta de um monte de coisas se você quisesse o seu emprego. Eu chegava a dar 60 aulas por semana, entre a particular e o estado. Mas valeu a pena, foi um aprendizado maravilhoso, eu devo muito àquela escola, as pessoas que me ensinaram muito. Mas é claro que eu estava de novo, né, no momento da minha vida de mudança, no momento da minha vida onde eu precisava me dedicar para o trabalho, e isso me preocupa muito, porque às vezes eu me dedico demais ao trabalho. E ele foi crescendo e nos dando uma alegria enorme e completando a nossa vida e tomando conta da minha mãe. Ao ponto de quando a minha mãe precisou ir para o hospital por um determinado alguns dias, quando ela voltou, ele deitou no peito dela, eu nunca me esqueço disso, ele deitou no peito dela e fez assim, ela voltou. E depois ela precisava andar no quintal e ele controlava se ela estava andando ou não, parece coisa de louco, mas não é não, porque ele controlava e ele ficava com ela, e ele ficou com ela até que ela se restabelecesse, mentalmente e fisicamente. Ele ficou 3 anos mais ou menos com a gente. Dia 5 de julho de 2000, ele morreu. E a gente não sabe muito bem por quê. E foi uma imensa perda e novamente eu disse, eu nunca mais vou gostar de ninguém. E não teve jeito, porque vocês sabem, eu já contei aqui, né, de tantos outros bichinhos que roubaram o nosso coração, como a Benedita, mas tantos, como o Rodolfo José, que é meu filho querido. São perdas irremediáveis. Mas eu não podia deixar que o dia 31 de janeiro passasse em branco, porque uma pessoa tão especial entrou na nossa vida e eu queria que isso servisse de lição para vocês, porque às vezes vocês olham um livro, vocês julgam o livro pela capa, vocês olham as pessoas, tudo bem, a gente gosta dessas frescuradas toda que a gente coloca, porque isso são ilusões que nós precisamos para sobreviver, né? Então, faz parte
da gente. A gente não põe isso para os outros, a gente põe para a gente porque nós precisamos de um incentivo, de uma coisa que alegre, de uma coisa que traga luz, né, para nossa vida tão sofrida, e é sofrida, né? Vocês viram o vídeo da minha mãe que ela fez ontem, que ela conta como ela é de verdade, né? Porque dá a impressão que a gente é muito superficial, que a gente é muito fútil, e nós não somos assim. Muito pelo contrário. Nós sofremos muito porque nós temos um grande coração, ela principalmente. Ela tem um coração assim que não é dela, né? Um coração muito grande e ela sofre demais com essas perdas, com os problemas, com todas as coisas. Mas ela tem uma garra para se reerguer que é fora do comum. E eu tô tentando ser assim também, né? A gente vai tropeçando, caindo, levantando, perdendo, mas só perde quem tem. A gente só tem saudade daquilo que foi bom. E hoje eu queria fazer uma homenagem a esse anjo tão querido, que Deus colocou na nossa vida num momento tão difícil. Mas depois ele teve que partir, porque a missão dele, de certa forma, estava completa. E a gente tinha que continuar a vida. Assim como nós. O dia que a nossa missão aqui na Terra terminar, Deus vai nos levar para um outro plano. Eu acredito que Deus vai nos levar. Por quê? Porque apesar dos nossos erros, das nossas falhas, de tudo que a gente possa fazer de errado, nós fazemos sempre o bem, sempre tentando fazer o bem. A gente erra tentando acertar. Nós nunca fazemos alguma coisa para fazer mal para o outro, para armar, para que o outro se prejudique. Tem pessoas que adoram, que só vivem felizes com a infelicidade do outro. Estes eu não sei qual vai ser o destino no outro plano e também não me interessa. É um acerto de contas de cada um de nós com Deus. Eu já falei isso a vocês por diversas vezes. Então, que vocês coloquem a cabeça no travesseiro hoje à noite, durmam o sono dos justos, porque vocês só fizeram o bem. E vocês não se esqueçam de cumprir a missão que Deus determinou para vocês. Assim como eu tenho a minha, todos vocês têm a de vocês. A gente pode nem saber, mas Deus nos encaminha para onde Ele quer que nós estejamos. Deus nos coloca exatamente no lugar que Ele quer que a gente esteja. Você pode dar 1000 voltas, não vai adiantar. Se a sua missão é uma missão determinada, lá você estará. Então, querubim, meu amor, meu anjo, coisa linda da minha vida, são 22 anos sem você. Mas você está aqui, ó, no coração. Algumas pessoas têm esse privilégio de estarem muito dentro do coração da gente. Outras passam e vão embora. E é como se nunca tivessem passado. Mas outras não. Outras ficam uma eternidade. Até a eternidade, meu lindo. Eu sei que a gente vai se encontrar. Não sei quando, mas a gente vai se encontrar. Um beijo, meus amigos. Que bom se vocês ficaram até o final do vídeo. Meu coração agradece. Que Deus os abençoe e ponha na vida de vocês anjos para que vocês sejam mais felizes e que vocês também possam ser anjos na vida dos outros. Vocês não sabem como às vezes uma palavra, um gesto ou às vezes apenas o ouvido ajuda demais a quem está do seu lado. Grande beijo, fiquem com Deus, com as bênçãos de Deus em todos os seus caminhos. Eu amo vocês.